dando início à parte, digamos assim, técnica desse seminário, a primeira mesa tem o título Percepção Geográfica da Paisagem e do Lugar. Desculpa. Lívia de Oliveira faz 90 anos, desculpa. Para participar dessa mesa foram convidados o professor Dr. Werner Roser e o professor Dr. Eduardo Marândola Júnior. Eu peço, por favor, que venham até os seus lugares para darmos início, então, a essa atividade. Eu gostaria de informar aos participantes da mesa para que façam a sua fala em mais ou menos 40 minutos, para que tenhamos tempo ao final para algumas questões, se for o caso, e cumpramos o horário que foi estabelecido pela comissão organizadora. Eu só vou falar um minutinho, certo? Para dizer mais uma vez da importância desse evento, não só pelo tema em si, que ele foi importante, mas por trazer essa efeméride, que são os 90 anos da Lívia, à altura da homenagem que ela merece, né? Então, que esse seminário, que aqui começa, que continua depois no grupo fechado, tenha o sucesso, honre a Lívia, tudo que ela fez com esse tema, da geografia humanista, né? E que ao final tenhamos resultados que possam contribuir com as novas gerações que estão caminhando por essa trilha. Então, imediatamente vamos começar com a palavra do Werner. Bem, comecemos então. Bom dia de novo. Não me peçam coerência nas ideias. Sigo aqui o fluxo de vivências. Anos 1970. A geografia se dividida entre física e mundo, teorética e prática. Mapas, lugares distantes, 12 anos de férias, uma ilha misteriosa, geografia mais real na literatura, história da arte, plástica, projeto, teoria da percepção, projeto, a cidade, saber ver a cidade, a imagem da cidade. A arquitetura moderna não é poética, ela nem é humana, é máquina de morar. Onde então está a poética do espaço? Onde está a arquitetura? Na imaginação material da geografia, topofilia. As cidades se espalham pelo espaço, em redes, nós, localização. Ele não resiste, é só espaço. A paisagem formatada, ferida de morte pelo modernismo. Onde está a arquitetura? Só pode estar no lugar. A ciência do meio ambiente, a partir da imaginatividade, da cognição. O lugar está na geografia. Espaço e lugar. Anos 1990. Outra ciência. A romântica, a humanista, a fenomenológica. Outras filosofias, sem paradigmas, sem correntes. As essências de Husserl, o ser e o tempo dos lugares de Heidegger, o corpo e o hábito em Merleau-Ponty.
a hermenêutica de Riquet, o método de Gadamard. A ciência do meio ambiente em que urge o reencontro do homem com a terra, espaço geográfico e geograficidade. A fenomenologia está na geografia. 2 livros, um encontro, antropofagia, espaço e lugar. O ambiente, um velho casarão e um curso de arquitetura. Ali, encontro com o outro. Mas não conhecia livro. Por quê? Porque ninguém presta atenção em quem está no. Nem sabia que eu era jovem. Só fui tomar conhecimento disso quando fui fazer mestrado em geografia. E, por acaso, me encontrei com uma de novo. Mas isso não importa. Lá, para meados do meu curso, a professora Lívia foi dar um curso que, se eu não me engano, chamava-se Percepção do Meio Ambiente, né? E eu tive a honra de fazer esse curso. Esse foi o primeiro encontro com a professora Lívia. Concluído o meu mestrado, e eu não vou fazer biografia, na verdade eu estou tentando, né, passar as minhas vivências para chegar a uma discussão que eu acho que é bem mais importante, mas eu acho que o contexto é fundamental também. Terminado a minha dissertação, eu mandei uma cópia à professora Lívia, que generosamente mandou uma carta para mim. Em 1998, a professora Lívia, numa entrevista para a revista Paisagem da USP, o entrevistador perguntou: geografia humanista. Falaram, se alguém quiser saber conhecer alguma coisa sobre geografia humanista, leia o trabalho do Holzer. Então, já naquela época, né, pouco tempo depois da defesa, quando a geografia humanista ainda é uma coisa desconhecida, né, e, por sorte, continua sendo uma coisa da periferia, né, porque para mim a periferia está no centro, né, a gente tem esse segundo encontro. O terceiro, proporcionado por Yoshia, Lúcia e Eduardo, foi um encontro de geografia, percepção e cognição, né, lá em Londrina. E, bem, nesse momento eu acho que é um encontro realmente em que a gente começa a pensar junto a geografia humanista. Eu acho que isso é importante. Corte, take 2. 1927. Nasce Lívia de Oliveira. Ela já conta isso em várias entrevistas, né? Então, não é por aí. 1927, vou repetir. Piaget, na sua tese, defendida exatamente nesse ano, a representação... Piaget, no livro publicado exatamente esse ano, a representação do mundo da criança. Abre aspas. O problema que nos propomos a estudar é um dos mais importantes, como também um dos mais difíceis da psicologia da criança. Quais as representações do mundo que surgem espontaneamente nas crianças ao longo dos diferentes estágios de seu desenvolvimento intelectual? Recorremos, então, à observação pura. Toda pesquisa sobre o pensamento da criança deve partir da observação e retornar a ela para controlar as experiências que essa observação pode inspirar. Bachelard, 1927, em sua tese de doutoramento, Essays sur la connaissance approchée. Antes de chegar ao conhecimento científico, devemos examinar, do nosso ponto de vista, como os detalhes se acumulam, mantendo o esboço de uma descrição
como os predicados gradualmente enriquecem o assunto, como finalmente as qualidades são ordenadas, para resultar em uma classificação objetiva. Os conceitos de realidade e de verdade tiveram que receber um novo sentido, de uma filosofia da imprecisão. Sauer, em Morfologia da Paisagem, 2 anos antes, 1925. Existe um meio estritamente geográfico de se pensar a cultura, qual seja uma marca dos trabalhos do homem sobre a área. Nós podemos pensar nas pessoas associadas a uma área ou sobre a área, como podemos pensá-las como grupos associados por linhagem ou tradição. No primeiro caso, nós estamos pensando na cultura como uma expressão geográfica composta por formas que são parte da fenomenologia geográfica. Sob este ponto de vista, não há lugar para o dualismo da paisagem. Delgado de Carvalho, em 1927, Metodologia do ensino geográfico. O compêndio é o guia em geografia, mas o atlas é o veículo indispensável dos conhecimentos. Nele devem ser referidos todos os fatos e fenômenos estudados. É pelos sentidos que são aprendidos os conhecimentos mais seguros. Daí a necessidade de multiplicar os meios de documentação do estudo: cartas, gravuras, fotografias, estereogramas, objetos diversos de interesse geográfico. O aditamento do ensino está em razão direta dos progressos desse método de disposição. Novas epistemologias se anunciam. Terão que aguardar o fim da crise, o fim da guerra, a depuração por um dilúvio de fogo e a instauração de um mundo dividido. 1958. Lívia de Oliveira se gradua em Geografia e História e vai ser professora. Piaget, em Introdução à Epistemologia Genética. Eu conheço o objeto apenas agindo sobre ele, e não posso dizer nada sobre ele antes desta ação. Mas, para agir sobre o objeto, um organismo é necessário, e este organismo também faz parte do mundo. O mundo existe antes do conhecimento, mas apenas o decupamos em objetos específicos no decorrer de nossas ações e através de interações entre o organismo e o meio ambiente. Bachelard, em A Poética do Espaço, editada no mesmo ano. Queremos examinar, de fato, as imagens muito simples, imagens de espaços felizes. Nossas investigações, desculpe, eu traduzi direto do francês porque eu não consegui um exemplar em português, porque eu não estava comigo. Não sei se é exatamente a mesma. Nossas investigações merecem, nessa orientação, o nome de topofilia. Pretendem determinar o valor humano dos espaços de posse, os espaços defendidos contra as forças adversas, os espaços amados. Por razões que muitas vezes são diversas e com as diferenças que as nuances poéticas apresentam, são espaços louvados. Além do seu valor de proteção, que pode ser positivo, os valores imaginados também estão presentes e logo serão os dominantes. O espaço capturado pela imaginação não pode permanecer como espaço indiferente, entregue à medida e reflexão do geômetro. Ele é vivido, não em sua positividade, mas com toda a parcialidade da imaginação. Sauer, em A Educação do Geógrafo, publicado em 1956. Penso que é de nossa natureza ser uma população heterozigótica. Apesar de a reprodução em série ser agora possível e uma extensa gama de cursos de geografia, desde o primeiro ano até o doutorado, nós devemos muito do nosso melhor sangue àqueles que vêm de outros meios e procedências acadêmicas. É o meu caso e o caso da professora Lívia. Eles não estão conosco porque não se adaptaram às suas profissões anteriores, mas porque levaram tempo para achar seu lugar entre nós. Uma história reveladora de geógrafos e do pensamento geográfico poderia ser escrita a partir desse tema da convergência de indivíduos de diferentes origens e condições. Pode-se reconhecer uma inclinação prévia pela geografia antes que se afirme como escolha deliberada? A característica mais primitiva e deliberada, deixe-me dizer, está ligada aos mapas e por pensar-se por meio deles. Estamos de mãos vazias sem eles, seja na sala de conferências, ao estudarmos ou no trabalho de campo. Mostre-nos um geógrafo que não precisa deles constantemente
não os queira ter ao redor e terei dúvidas se fez a opção correta na vida. A geografia escolar brasileira, 1958, ainda está pautada na coreografia, transitando da simples memorização de localizações para o estudo regional de inspiração francesa. Essas novas perspectivas são apresentadas por Haroldo de Azevedo. A geografia moderna é uma geografia muito mais real e exata. Depois de localizar, descreve e interpreta a paisagem, com tudo quanto a caracteriza, por mais simples que seja. Interessa-se por detalhes do relevo ou da vegetação. Focaliza o homem em sua vida rotineira e naquilo que a luta pela existência o levou a construir. Realiza o estudo real da paisagem terrestre. Esse livro é de 1946. A enfermeira Lívia, estimulada pela mãe, vai para a geografia. Ainda na graduação, por conta do curso normal, leciona a geografia. Diz que não queria ser professora, mas voltou a ser. Em Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira, faz campo com os alunos. Preocupada em como avaliar o seu aprendizado de geografia, se volta para Piaget, e conhecida pelas mãos da professora de didática na USP, Amélia Domingos de Castro. Em 1962, vai para Rio Claro, ministrar didática especial de geografia. Piaget a acompanha. Em 1967, conclui o doutorado, segundo ela, ainda sem leituras suficientes para trabalhar com Piaget. A partir daí, muitos artigos, congressos, o tema sempre é a geografia, relacionada com a epistemologia genética de Piaget. Em 1976, Lívia vai para uma mesa no Centro Internacional de Psicologia Genética e comenta com Vipin sobre seu interesse em relacionar Piaget com a geografia. Segundo ele, ninguém havia feito essa ligação. No ano seguinte, Lívia defende sua tese de docência, estudo metodológico e cognitivo do mapa. Lívia de Oliveira vê sua contribuição primeiramente como metodológica, levar os estudos sobre o espaço matemático, físico e biológico de Piaget para a geografia. A contribuição para a epistemologia da disciplina é evidente e precisa ser bem estudada e mais estudada. Mas há outra preocupação que só passará a ser seriamente discutida já no segundo milênio: a necessidade de se discutir ontologicamente o papel da ciência para o cotidiano das pessoas. Corte. Isso já está apontado desde 1927. As pontas foram juntadas no final da década de 1950. E Lívia estava lá juntando as pontas. Em 1990, Lívia considerava como uma questão metodológica sua proposta de alfabetização cartográfica, mas suas próprias palavras anunciam uma outra ontologia para a geografia. Diz ela: por que não iniciar com os traços, os desenhos e conduzir as crianças à noção de espaço, lidando com as categorias espaciais, principalmente as topológicas? O espaço que nos movimentamos e vivemos, nascemos, trabalhamos, é um espaço topológico, espontâneo e vivencial. Permito abrir um parêntese. O curso de Geografia da Unesp de Rio Claro, desde sua implantação, estava na vanguarda de uma nova epistemologia e ontologia para a geografia. A do uso da matemática e dos métodos quantitativos que apontavam para uma disciplina analítica e não de síntese. A atuação de Lívia nesse cenário é de independência. Com ela, como ela disse em uma entrevista, na verdade, eu não trabalhei diretamente com quantitativo. Nunca fui chegado à matemática. A minha contribuição foi mais teórica, no sentido de que nós tínhamos que ver qual era o espaço da geografia e que o espaço da geografia é mais relativo que absoluto. Tínhamos que trabalhar com qualquer geometria para trabalhar o espaço, não só euclidiano. Aí comecei a me aprofundar nessa área, seguindo teoricamente Piaget. Ontologicamente, ela propõe
uma geografia urbanística em oposição a uma geografia comportamental. Eu no meu texto sempre frisou isto. E foi um problema que eu enfrentei quando eu estava fazendo a minha dissertação. Porque não só aqui, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros lugares, não se queria diferenciar, né, uma geografia cultural, humanista, né, um viés em apostos filosóficos um pouco usuais, né, de uma geografia comportamental que vinha de uma tradição geográfica do século XIX, principalmente dos próprios Estados Unidos. Né? E eu aprendi isso com o Lívia no curso, voltemos para o curso. Não está no seu currículo lá do curso. Tem um monte, mas o da UFRJ não está lá. Né? Eu não consigo lembrar exatamente qual foi o ano, né, que eu compartilhei lá a disciplina contigo. Mas eu aprendi, né, que percepção do meio ambiente não é geografia da percepção. Isso foi fundamental, tem um capítulo inteiro no meu livro que eu discuto isso. Né? E essa questão é uma questão ontológica, ela não é uma questão epistemológica. A proposta ontológica de uma geografia relacional está lançada. Né? Falamos em ciência trabalhando de modo relacional, estamos falando de fenomenologia. Lívia era humanista fenomenológica e não sabia. 1980, especialização em Environmental Studies em Toronto. Não tem muitas pistas sobre isso nas entrevistas, né? Eu também não perguntei. Não vou seguir meu fluxo de vivência de pensamento. Com certeza marca uma mudança de nível de vivência no departamento de geografia doméstica. Deixa de lecionar prática em ensino de geografia, depois de uns 18 anos, para se dedicar a disciplinas que tratam da percepção do meio ambiente, concomitantemente com metodologia, epistemologia e história da geografia. É a década intensa de orientações de mestrado e doutorado também. As palavras-chave: paisagem valorizada, percepção do meio ambiente, literatura e geografia, e o que considero mais relevante, a opção pela abordagem a partir da cognição mais do que a percepção. Mais uma mudança ontológica. Tuan, num artigo chamado Image and Mental Maps, que muita gente considera que é um artigo que lança Tuan na geografia comportamental, diz, eu não estou usando as palavras dele, estou condensando o que ele fala no artigo, distingue a percepção voltada para a atividade consciente e relacionada com a atividade dialogal com o outro, da cognição voltada para a nossa própria orientação do espaço. Diria, a cognição se refere à nossa intencionalidade, ao modo como nos voltamos para as coisas mesmas e, a partir da intersubjetividade, construímos geneticamente o nosso mundo. 2 livros, Topofilia e Espaço-Lugar. Apresentada a obra de Tuan por Antônio Cristofaletti, descobriu, como disse em uma entrevista, a geografia que queria. Não era física, urbana, cartografia. Não predominava uma ou outra, apenas geografia. E agora todo mundo descobriu o lugar. Como santo de casa não faz milagre, Lívia de Oliveira divulgou Piaget para a geografia brasileira a partir das traduções de Tuan. Muito mais do que isso, porque esses livros transcendem essa questão, assim como, né, a obra modesta, né, de Lívia, traduzindo, dando aulas, muito mais do que orientando, muito mais do que publicando artigos, mas agora nós vamos ter a oportunidade de ver, né? Lívia, desde que começa aqui em Rio Claro, tem um claro viés de mudança ontológica da geografia. A educação, preocupada em realmente avaliar o aluno, não a partir da memorização, né, mas a partir da vivência, né,
preocupada com uma geografia que seja uma geografia integral, baseado no fluxo de vivência e de experiência das pessoas, né? E bem, evidentemente que quando a gente está na vanguarda, né, a gente ainda não tem dificuldade de nomear as coisas, né? Então, uma dessas entrevistas muito diz, né, eu trabalhava com percepção do meio ambiente, né? Eu nunca fui da quantitativa. E depois eu vou para humanista. Não. Lívia é humanista desde que começou a trabalhar com geografia. Até porque a base, né, dessas obras que vocês viram muito bem, elas podem ser chamadas de humanistas, né? Mas o espírito humanista está lá, pelo menos desde 1927. Resistir a não comentar a fala anterior, né? É proibido. Mas vocês vão ver, né? Parece que foi combinado algumas coisas, para variar, não só a roupa. Quem não veio, porque não recebeu memorando. Bom, gente, eu queria começar lembrando algo que o Roberto acabou de lembrar. Em 2005, nós organizamos o Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente, o SIMPEC, lá na cidade de Londrina. E o tema do evento foi homenageando Lívia de Oliveira. Esse evento, né, que agora tem 2 anos passados, pode ser considerado, na minha opinião, um marco da formação do grupo, pois ele permitiu o encontro de Lívia e o grupo que trabalhava com percepção do meio ambiente, orientando colaboradores de outras áreas, com pesquisadores que trabalhavam de forma mais explícita com a geografia humanista. E 3 anos depois, não por acaso, o PEC propõe a criação do grupo, né? E em 2010 a gente realiza o primeiro evento, do qual esse é o 8º. E eu fico muito feliz, né? Estou lembrando isso, mas fico muito feliz de estar aqui na Unesp, que a Unesp tem acolhido, né, a nossa proposta de celebrar os 90 anos da Lívia aqui. E queria lembrar que a gente não está aqui apenas celebrando suas 9 décadas de vida, mas estamos nos congratulando, né, e reverenciando as várias décadas dedicadas à geografia. Eu conheci o Lívia desde que eu entrei na pós-graduação lá em Campo. Está completando 15 anos, né, Lívia? Não tem nem perto de 50 da Lucilene, já perdi para ele. São 15 anos e para mim é um privilégio estar aqui porque Lívia, junto com os professores Carlos Augusto Figueiredo Monteiro e o professor Oswaldo Bruno Filho, eu considero eles minhas referências geográficas no sentido amplo e profundo, né? Postura, atitude, respeito e seriedade. Eles são como meus guias e por isso é um privilégio eu poder estar aqui nessa condição, né, de participar dessa homenagem que na verdade é uma forma de agradecimento daquilo que o acadêmico pode fazer, que é discutir sua obra, repercutir seu pensamento e posicionar em relação a ele. Então, me preparando para essa tarefa, eu me dei conta de que, algo que o Roberto já assinalou, precisamos voltar a estudar com mais afinco aquilo que a Lívia produziu. Às vezes, o muito próximo se torna distante e treca muito para estudar e discutir essa sua longa, né, trajetória. Não que não haja referências sobre o trabalho de Lívia. Por exemplo, temos um texto que esteve junto com o Luciano em 2003, que na verdade repercute em parte a longa entrevista biográfica que Lívia fez
em Londrina, né? Inclusive está no YouTube, tem 2 horas de duração, né? A gente chamou na época de Construção do Saber e Memórias, Olívia de Oliveira. É muito rico essa própria entrevista dela. Tem o texto da conferência de abertura daquele Simpec que o professor Oswaldo fez e publicou tanto no livro do evento quanto na revista Caderno de Geografia, que também tem uma análise da obra de Lívia escolhida por 3 etapas, 3 pontos específicos. Inclusive ele chama, né, a Lívia, naquele texto, de uma educadora explorando as fronteiras mais avançadas da geografia. E temos uma rica tese de doutorado, que foi feita pela Georgia Stefani de Oliveira, orientada pelo João Pesato, aqui no Departamento de Educação, denominada História do Ensino da Geografia como Campo de Investigação, Contribuições de Lívia de Oliveira. É uma tese muito interessante, daqui em 2012, e que entrelaça a própria trajetória e narrativa de Lívia com a reflexão sobre o ensino e a constituição do campo, né, enquanto campo de pesquisa. Além de várias outras entrevistas, né, que a gente encontra da Lívia em várias revistas diferentes. Só que essas contribuições, eu queria reforçar de imediato, elas ainda são poucas para avaliarmos o alcance do trabalho de Lívia. O campo aberto, as inovações, a forma e o que realmente significa trazer Piaget, traduzir Coan e os seus muitos orientandos, eles são grandes eixos, né, que estão colocados, mas penso que ainda é um campo aberto para nós nos debruçarmos sobre o seu trabalho e avaliar as implicações e possibilidades que a geografia feita no Brasil. Então, o que eu queria fazer nessa fala é provocá-los a que façamos ou iniciemos uma arqueologia da geografia humanista do Brasil. Não uma lista de referências ou de bibliografia apenas, também é importante, mas uma verdadeira arqueologia, seja uma escavação, ou seja, uma escavação genealógica da construção dos sentidos. Isso implica, portanto, um olhar centrado na construção dos discursos, meio a mas também na construção dos sentidos, à maneira de Heidegger, voltados para os elementos epistemológicos constituintes dessa geografia humanista, em suas múltiplas e por vezes ecléticas influências, que a gente certamente poderia compor várias narrativas à maneira de viver. Me proponho a dar um pequeno passo nessa fala, perguntando-me que geografia é essa, produzida por Lívia em sua trajetória. Trata-se de uma abordagem contextual, né, tal qual propõe o professor Vincent Berdolet, que procura articular esses elementos internalistas e externalistas com os contextos e círculos de produção de conhecimento, nos quais ele está envolvido. É claro que é modesto, gente, é só 30 minutos, tá? Assim, se é de reconhecimento geral algumas facetas do trabalho de Lívia, como a educação geográfica, a geografia escolar, ou a cartografia escolar, a percepção do meio ambiente e a geografia humanista, busco nessa breve ensaio arqueológico elementos que permitem não apenas reconhecer o sentido desse devir, mas uma narrativa ou imagem que permite projetar essa sua geografia na mente. O que emerge desse esforço é o que eu estou chamando provisoriamente de geografia topológica, que talvez nos ajude a pensar um dos vários sentidos de sua geografia e seus potenciais desdobramentos nas geografias que buscamos hoje. A construção dessa geografia topológica é horizontal, ou seja, envolve o estabelecimento de pontes e a expansão do entendimento e da compreensão, não a supressão daqueles caminhos já pisados. Como Lívia estabelece a construção? Nossa escavação está, portanto, centrada nesses alargamentos, que eu estou chamando, que se constituem não como travessias, mas como incorporações em um horizonte cada vez mais amplo e bem articulado de sua compreensão da geografia, da vida e do mundo. Eu vou tentar falar isso tudo com ela me olhando daqui da frente, tá, gente? Bom, primeiros alargamentos. A epistemologia. Eu queria começar usando uma epígrafe da própria Lívia. Abre aspas, né? O espaço geográfico não é nem absoluto, nem relativo, ou relacional em si mesmo.
mas pode transformar-se em um ou em outro, dependendo das circunstâncias. O problema do espaço é resolvido mediante a prática da vivência em relação a ele mesmo. Eu quero iniciar com essa epígrafe, com essa citação, porque ela produz a inquietação que me ajudará a desentrecheirar as várias camadas que compõem o trabalho e a geografia de Lima de Oliveira. Nela lemos que o espaço geográfico não é nem absoluto, nem relativo ou relacional em si mesmo. Aqui já podemos acompanhar o efeito do primeiro grande alargamento na perspectiva geográfica e científica de Lima, a discussão sobre o espaço relativo feito pela nova geografia. Lívia tem uma formação que a gente costuma chamar de tradicional. Leu e estudou os clássicos da geografia do século XIX, Humboldt, Ritter, por exemplo, e, sobretudo, aqueles do início do século XX, Marconi, Laplace, Maxor e entre outros. E teve como mestres grandes geólogos como José Sábio, João Dias da Silveira, Pascal Petroni e o José Ribeiro de Araújo, que foi seu orientador. Nessa formação que a gente acostumou chamar de tradicional, e a gente ainda não arrumou um nome melhor, do que esse, Lívia reteve uma visão que ancora a geografia como conhecimento clássico, ou seja, desde os gregos, remontando aos estudos de áreas, da ciência da Terra, das relações do meio e do espaço. Reteve também uma compreensão da relação íntima da geografia com a geometria, e depois seu afastamento e seu vínculo indissociável com a história. Reteve o interesse pelos mapas e o entendimento de que eles são a linguagem do geógrafo por excelência. Reteve, sobretudo, uma convicção de que a geografia é uma só, e não se dá a separação entre ciências da natureza ou exatas e ciências humanas. Elas estariam justamente, a geografia estaria justamente entre elas. Essa geografia, ancorada em uma ideia de espaço absoluto, recebeu críticas da chamada nova geografia, sobretudo no que tange as geometrias euclidianas e a natureza relativa e relacional do espaço. Preocupados com a necessidade de fundamentar uma geografia verdadeiramente científica, Lívia participa, como o Vert já destacou, do movimento, por exemplo, de fundação da GETEL, embora sua participação nunca tenha sido enquanto pesquisadora, mas no campo dos estudos, do diálogo. Mas dali também reteve elementos que incorporou à sua geografia: a compreensão do espaço relativo, de fundo matemático e lógico, e os fundamentos da teoria do conhecimento e da epistemologia que orientavam a constituição de uma geografia científica, pautada na objetividade, na definição do método e, sobretudo, no uso da linguagem demonstrativa matemática. Referências indispensáveis para a Lívia nessa época são os clássicos, por exemplo, Hartshorne, mas, sobretudo, aqueles da nova geografia, David Harvey, com Exploration Geography, além dos livros de Brian Barry, Peter Haggett e William Wood. Mais do que modelagem matemática, algo que a Lívia nunca se propôs a fazer, o que ela reteve com muito vigor nesta época foi o rigor teórico e metodológico, marca reconhecida de seus trabalhos, que se pautava por um investimento na epistemologia e na teoria do conhecimento. Esse investimento, no entanto, ele estava associado diretamente com a descoberta do sistema Piaget, cuja leitura havia iniciado já, como o Humberto também destacou, pelo seu vínculo com a didática. A teoria de Piaget constituiu a retirada da epistemologia do domínio dos filósofos, fazendo com que a epistemologia fosse constituída cientificamente. A epistemologia chamada científica de Piaget, ela retira do domínio global dos filósofos, quer dizer, como se fosse uma epistemologia para todas as ciências, articulando a experimentação à epistemologia, colocando a tarefa para o próprio cientista de refletir sobre a sua produção e sobre o seu conhecimento. Essa perspectiva coaduna com a trajetória e as marcas do trabalho intelectual de Lívia, cuja reflexão teórica e metodológica nunca foi a parte de um exercício prático de investigação científica. Essas primeiras expansões do horizonte geográfico de Lívia, portanto, se deram também para fora da geografia, envolvida com leituras de geólogos anglo-saxões que estavam renovando a discussão teórico-metodológica da ciência geográfica, mas envolvia também, ao mesmo tempo, adentrar nas pesquisas experimentais e nas formulações epistemológicas de Piaget e seu grupo genérico,
na interface com a psicologia, a filosofia, a biologia e a matemática. O efeito desse movimento é nítido ao se tomar, por exemplo, a tese de doutorado de Lívia, de 67, na qual nem a nova geografia nem Piaget estão presentes, né, com aquilo que acontece ao longo dos anos 70, com suas publicações, que culminam com a sua livre docência em 77. O estilo da escrita, as referências e o alcance e a própria teleologia do trabalho parece apontar para uma outra direção, não totalmente diferente, mas para uma outra direção. A década de 70, portanto, a gente poderia considerar, nessa arqueologia, uma década de construção dos fundamentos epistemológicos da geografia de Lívia. E esses fundamentos devem muito à incorporação de Piaget para 3 discussões centrais: o conceito de espaço geográfico, a compreensão epistemológica da geografia como ciência, a centralidade da relação percepção e inteligência nos processos de construção e representação do espaço. Sua livre docência é tão marcante, como mostra o professor Oswaldo Domingo, porque constituía uma completa novidade e uma contribuição original para a geografia feita no Brasil até então, inclusive em termos internacionais. O Werther já mencionou, né, que nem no grupo de Piaget em Genebra, nem os geógrafos dedicados à percepção naquela época haviam feito essa construção do sistema de Piaget com a geografia. Os geógrafos utilizavam muito a discussão da Gestalt ou a perspectiva behaviorista, né, nas suas discussões já presentes sobre percepção. Mas por que então a contribuição de Lívia é tão significativa? Entre os vários, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro é porque o que estava em jogo naquela época era a criação ou abertura do que viria a se tornar o terceiro horizonte teórico-metodológico da geografia do Brasil, o dos estudos centrados no sujeito. Até então, as epistemologias disponíveis e movimentadas pelos geógrafos não lidavam de forma bem articulada com as pretensas esferas que sua ciência propõe articular. Ou seja, a geografia estava ainda sempre voltada para a extensividade, para as marcas da relação homem-livre, com pouca atenção ao homem enquanto sujeito, tanto do conhecimento como destacou o Werther em sua existência. Ao trazer a psicologia genética de Piaget, ela incorporou esse sujeito em sua dimensão psíquica e em sua ação, de forma até então não realizada, influenciando diretamente na epistemologia geográfica. E o segundo ponto é porque não havia até então nenhum esforço consistente e direto, propriamente epistemológico, de fôlego na geografia. A incorporação de Piaget não é apenas uma novidade em si, por conta de ser Piaget, mas é uma construção epistemológica própria que envolve a incorporação verticalizada do pensamento de um autor, no caso todo um sistema, para a renovação epistemológica, metodológica e temática da geografia. No primeiro caso, essa direção para a qual apontava de Lívia, né, sobre o sujeito, ela se manifesta precocemente, né, e acho que vai ter também pistas que corroboram para isso. Lá na sua tese de doutorado, o Loventhal, por exemplo, aquele texto famoso de 61, já está presente. E é interessante que ele aparece no momento em que Lívia, né, no texto, alude ao papel das paisagens em fomentar a imaginação e a memória dos estudantes. A sua tese é dedicada ao ensino de geografia. Quer dizer, ela coloca a imaginação ali, né, me parece um eco desse texto de Loventhal, como métodos para o ensino de geografia. Nos anos 70, o esforço de conceituar o espaço geográfico como relativo e multidimensional está já embebido de Piaget, com a dimensão psicológica e genética do espaço como constituinte dele, tanto quanto sua dimensão lógica e geométrica. E, naturalmente, a livre docência, né, o estudo cognitivo e metodológico macro, assim como outras pesquisas que Lívia realiza ao longo da década, junto com a professora Lucimar Machado, envolvem pesquisas e aplicação de experimentos com estudantes, colocando no centro da investigação a percepção e a representação do espaço pelos sujeitos, algo que era uma verdadeira novidade da geografia feita até então. Quanto à construção epistemológica, para nós atualmente a fluidez com a filosofia, o mesmo investimento específico na filosofia de um autor para pensar nossa prática, nossa epistemologia geográfica, parecem movimentos
conhecidos, né? No entanto, nos atentemos que, no final dos anos 60, a articulação entre ciência e filosofia ainda era relativamente truncada, sobretudo na geografia com a nossa tradição teológica. Embora os geógrafos tenham se esforçado em fundamental articular suas geografias sempre atreladas a preceitos filosóficos de cada época, realizar esse movimento significava uma grande ousadia, que na verdade ainda o é hoje, algo que não se tinha muitos paralelos até então, e ainda hoje se apresenta para todos. Os efeitos de Piaget, portanto, no trabalho de Lívia, eles estão para além da sua psicologia, estão mais fortemente amalgamados em sua epistemologia, inclusive no que tange a compreensão da relação entre ciência e filosofia. O final da epígrafe, que eu iniciei, diz: o problema do espaço é resolvido mediante a prática da vivência em relação a ele mesmo. Por exemplo, essa epígrafe, por exemplo, ela tem fundamento inicialmente na compreensão piagetiana de epistemologia, como eu destaquei, mas ela vai receber uma ressignificação no próprio trajetório de Lívia a partir do seu mergulho na geografia humanista. Aí eu passo para os outros alargamentos, da percepção à geografia humanista. Nos anos 80, trouxeram para a Lívia, então uma pesquisadora e professora reconhecida e consolidada, o desafio de formar mestres e doutores. E foi nesse período que duas coisas aconteceram. O seu esforço teórico e epistemológico da década anterior pôde desdobrar-se na forma de trabalhos monográficos que orientou, e os estudos de percepção se tornaram percepção do meio ambiente. E aí, a geografia humanista. No primeiro caso, os trabalhos orientados são muito comentados e relevantes, pois permitiram a agregação de novas preocupações e permitiram colocar em movimento a geografia de Lívia. Eles já refletiram, no entanto, um novo alargamento na construção de Lívia, que é a questão ambiental. Embora já tivesse aparecido nas revisões que fazia, acompanhando a produção internacional sobre o tema, como o famoso texto de 78, ficou mais evidente a partir de suas participações no Congresso da UGI, em um estágio realizado em Toronto e com a tradução do livro que conferiu. Esses fios se juntaram e, pela teoria de Piaget, ele incorporou a sua geografia do meio ambiente como preocupação cognitiva e perceptiva, e depois ética e estética. Nesse campo, a importância do diálogo com a nova geografia se fazia novamente presente na minha leitura, já que trabalhos em torno da qualidade ambiental e do planejamento estavam constantemente em suas preocupações, além da própria educação e ética ambiental, que articulavam uma preocupação com valores e atitudes, com também um sentido de utilidade e aplicação do conhecimento científico. Por outro lado, levantar a questão da percepção em par com a questão do meio ambiente permitia um amálgama mais afinado com a visão de geografia tradicional ligada à sua raiz na antiguidade, cuja relação homem-meio é tão significativa. De outro lado, ampliar a percepção do espaço, conceito ligado às geometrias e às matemáticas, como Lívia sempre fez questão de corroborar. Para a percepção do meio ambiente, permitiu agregar um conjunto diferente de temáticas que, embora permanecessem com as bases piagetianas, leva a Lívia a explorar outras fronteiras da geografia. Esse caminho também estava antevisto nos anos 70, com as referências precoces que aparecem nos trabalhos de Lívia, por exemplo, ao famoso livro de Kevin Lynch, sobre a imagem da cidade, ou do próprio texto de Lowenthal já mencionado, além das referências a Tuan e a Wright, que aparecem em sua tese de neurociência. Nessas explorações, Lívia passa por leituras fenomenológicas, hermenêuticas, literárias, antropológicas, entre tantas outras. Muito tardiamente, no início dos anos 90, reconhece que seu trajeto, além de constituir os estudos de percepção do meio ambiente, foi um dos pilares de abertura da própria geografia humanista, o que abre outras possibilidades e a coloca em outro horizonte de discussão epistemológica. Como o horizonte humanista, Lívia pôde rever principalmente o alcance e os desdobramentos do seu trabalho. No entanto, isso nunca significou redefinir suas bases epistemológicas. Agregou, nos anos 2000, a dimensão da afetividade com maior ênfase, além de sentimentos e valores, nem sempre abordados a partir do sistema Piaget.
Por fim, a questão dos sabores se tornou sua busca nos anos de 2010, já com a presença do pensamento fenomenológico de Jardel se fazendo cada vez mais constante em seus textos. Essas incorporações e essas associações podem parecer inconciliáveis para alguns. É especialmente desconcertante pensar a presença de Jardel, que faz uma crítica direta à geometria, ao lado de um reconhecimento, como Lívia sempre faz, da relação da geometria com a matemática. Isso me leva ao último movimento dessa primeira tentativa, de ensaio arqueológico. Eu estou chamando espaço relacional, espaço topológico, geografia topológica. A marca mais perene, talvez, para mim, que marca toda a construção da geografia de livro, é sua preocupação com o conhecimento. Isso sempre esteve presente, refletindo-se igualmente em sua preocupação com a educação, que para ela, desde sempre, está relacionado com a dimensão do conhecimento, e com a pesquisa, voltando-se sempre para a produção do conhecimento. Mas que compreensão epistemológica orienta sua geografia? Eu estou de acordo com o Sr. Amorim Filho que tentar colocar a obra do livro na geografia tradicional, na nova geografia, na crítica, no humanismo ou qualquer outra, que são geografias que estiverem em voga durante sua trajetória, simplesmente é no mínimo incompleto. Sua geografia é multidimensional e, até por sua longevidade, atravessou diferentes momentos. Na realidade, notamos que ela articulou e reteve elementos de diferentes tendências, realizando uma construção própria. Penso que isso se deveu à sua busca por um conhecimento que, apesar de rigoroso, permitisse a articulação e a consideração de múltiplas dimensões. Várias coisas me levam a essa conclusão. A primeira é a presença perene da interdisciplinaridade do seu trabalho. Desde as discussões sobre ensino, passando pelas relacionadas à epistemologia e chegando à percepção do meio ambiente da geografia humanista, Lívia sempre esteve atuando nas fronteiras da geografia em busca de conhecimentos ainda não constituídos e que necessitavam de múltiplas visões articuladas. Sua formação em geografia e história, sua recusa de separar a geografia, insistindo em sua unidade, sua negativa de situar a geografia entre as ciências naturais ou humanas, sua busca por um espaço relacional e relativo, e, por fim, sua fundamentação em Piaget, que propõe justamente que o conhecimento não está no objeto, nem no sujeito, mas que se dá justamente na relação historicamente e biologicamente constituída, reforça essa dimensão relacional de sua geografia. E aí, cito Lívia de novo. A noção de espaço, psicologicamente, é uma construção, um processo. Ela se desenvolve em vários planos: perceptivo, cognitivo e representativo. Mas é sempre solidário com a inerente a todo o desenvolvimento mental, sensório, motor, afetivo, social e cultural. Piaget reconhece uma atividade perceptiva entre a percepção e a inteligência. É uma interação funcional entre a percepção e a inteligência, e geneticamente o espaço é simultaneamente físico, matemático, isto é, depende tanto do objeto como do sujeito. Até sua aproximação com a fenomenologia coaduna com essa tendência, cuja concepção de conhecimento está igualmente na relação, nem no sujeito nem no objeto. Inclusive, Piaget discute muito com a fenomenologia, e ele até considera, ele dá valor à fenomenologia, tem as críticas dele, mas ele inclusive coloca a fenomenologia como uma epistemologia relacional, porém não genética. Em vista disso, o relacional seria, para mim, a marca principal da geografia de Lívia, que se manifesta nisso que eu estou tentando chamar de geografia topológica. Em que sentido? Permitam-me citar a Lívia de novo. Diante do exposto, convém lembrar que, epistemologicamente, a geografia lida com o espaço. Espaço esse é de natureza ontológica, enquanto objeto e categoria independente e contínuo, sendo pensado em termos de espaço. Também é de natureza epistemológica,
como um conteúdo, possuindo propriedades próprias, com relações e dimensões específicas. É igualmente a natureza psicológica e lógica. No primeiro caso, o espaço é uma construção, um processo, com participação efetiva do sujeito. E no segundo caso, o espaço é uma relação, sendo um sistema tanto referencial quanto sociocultural. Você veja que ela vai se negando a ficar num campo só, né? Ou ainda, cito Lívia de novo. Os tipos de espaço podem ser assim trabalhados. O matemático é representado, mensurado mediante as diversas geometrias, mas sempre concebido como ideal, ideado. O físico é representado, objetivo, constituído por objetos, concebido como processo de espaço-tempo, como real, a realidade. O espaço psicológico é construído, sendo tanto individual como coletivo, com objetos, com significados atribuídos pelo sujeito, concebido como símbolo, sempre simbólico. O social se apresenta como dependência e liberdade, como refúgio ou aventura, sempre como condição de sobrevivência no tipo dele, sendo o espaço vital, porém não é isomórfico ao espaço físico. Já o geográfico não é apenas euclidiano, mas também, primeiramente, topológico, confundindo-se com a superfície da Terra, sendo o território e a cultura de povos e nações, podendo se identificar. Essa concepção de geografia e de espaço é, para mim, expressão de uma perspectiva relacional, horizontal, que prioriza as conectividades, as interações, que a gente poderia associar desde é um dos princípios da geografia tradicional, né? A relatividade e a circunstancialidade do conhecimento, né? E sua variação no tempo e no espaço, bem como seus múltiplos pontos de vista e componentes que estruturam a gênese do nosso conhecimento, né? Na forma da lógica, operatório, pré-operatório, motor e intuitivo. Surgir ainda o nome geografia, não o nome, gente, para nomear, é uma tentativa de compreensão, né? Mas não fico com geografia relacional, mas estou arriscando geografia topológica, justamente pela espessura que a geografia humanista e a fenomenologia, mais recentemente, forneceram a essa construção, na forma de uma relação que se refere aos lugares em sua dimensão acontecimental, ou seja, como emergência e situacionalidade, sua ontologia. O caráter topológico dessa geografia, portanto, envolve prioritariamente uma perspectiva intelectualista, algo bem marcante em toda a trajetória e na geografia legítima, mas marca sobretudo a ênfase nas relações em topos diferentes, em um plano não euclidiano de relações que se definem não pela constituição de um mesmo plano, mas pelas múltiplas possibilidades de construção e de coexistência e simultaneidade. Assim, o maior legado dessa geografia topológica de Lívia de Oliveira, a minha modesta leitura, não seria um edifício para entrarmos, embora este o foi por muito tempo. Antes, o maior legado seria esses vários es, que sempre acompanham suas definições. E isso, né? Não é ou, nem, não há negativa, é sempre a composição, esse alargamento, né? Horizontal. Sua capacidade de articular saberes e ideias aparentemente inconciliáveis e de construir uma geografia acolhedora, não excludente, que pela construção de sua própria narrativa prática, lembre-se que o problema do espaço se resolve na prática, na vivência, abre possibilidades para relações que multiplicam os caminhos para a geografia brasileira. E é nesse horizonte aberto, por seus alargamentos, que nos juntamos. E espero que continuemos a produzir mais espaços de relações, mais espaços circunstanciais. Obrigado. Lívia, obrigado pela atenção.
por favor, eu peço,